Boa tarde a todas as pessoas. Bom, antes de falar mais diretamente sobre o tema que eu elegi para trabalhar a perspectiva dos funcionamentos e aplicá-la, eu acho que eu gostaria de fazer uma apresentação também no sentido de acompanhando um pouco o que o Leonardo Couto, para quem esteve presente ontem, mencionou, no sentido de compartilhar com ele e agora dividir com vocês também todas as minhas angústias que me acompanharam nos anos anteriores à apresentação pública da Maria Clara à perspectiva dos funcionamentos, né? Eu conheço a Clara desde 2005 e por isso mesmo me sinto um tanto privilegiado de ter participado dos bastidores da perspectiva dos funcionamentos, né? E é muito interessante quando o livro nasce na sua primeira versão e a gente aqui hoje reunido para debater a perspectiva em torno de um livro que já está na sua segunda versão, né? Já com os textos, novos textos. É muito interessante perceber, ver esse material como ele está sendo apresentado para nós e já perceber naqueles textos anteriores a perspectiva dos funcionamentos latejando, né? E eu tenho compartilhado com o Leonardo e com outros estudantes que fizeram parte daquele processo dos primeiros seminários, assim, que a Clara generosamente proporcionava para a gente, nos cedia a sala dela para a gente ficar lá conversando a tarde toda. Já existia nos pré-textos da professora Maria Clara Dias, e é estranho me referir a ela fazendo referência às titulações e o nome completo, mas havia ali uma característica que é a característica que, penso eu, todas nós observamos na perspectiva, que é a indignação, né? Indignação enquanto uma categoria filosófica mesmo, né? E é a partir dessa indignação que eu também tento escrever esse texto e compartilhar ele com vocês, entendendo também que a escolha desse meu ensaio, né, que eu ainda estou entendendo enquanto ensaio, ele é novo, né? Até então as minhas aplicações da perspectiva dos funcionamentos, elas tinham se voltado para a questão animal, mais diretamente, e a questão ambiental para um caso específico, que era a questão relativa ao vazamento de mercúrio na bacia de Minamata, no Japão. E conforme eu for apresentando, eu também digo o motivo pelo qual eu decidi começar a aplicar a perspectiva dos funcionamentos a esse caso específico, né? Então, ecocídio e o caso do povo Juruna em defesa da justiça socioambiental à luz da perspectiva dos funcionamentos. Bom, esse trabalho ele tem como proposta apresentar a situação do povo Juruna, da Volta Grande do Xingu, diante dos impactos ecocidas trazidos pela usina hidrelétrica Belo Monte sobre o rio Xingu. Utilizarei o relatório do monitoramento independente, publicado pelo Instituto Socioambiental esse ano, 2019, para identificar como o racismo ambiental vem se apresentando e consolidando no Brasil do tempo presente. A partir desse caso paradigmático, que traz consigo elementos próprios de uma concepção de mal necessário do desenvolvimento, que camuflam os danos aos territórios e populações locais indígenas, observa-se a necessidade de defesa de uma concepção ético-política mais ampla de justiça socioambiental. Para isso, apresenta o conceito de ecocídio e racismo ambiental como categorias fundamentais para melhor compreendermos os casos que vêm compondo o cenário de crimes ambientais no Brasil atual. Percebe-se nas bases teóricas da perspectiva dos funcionamentos não somente um terreno sólido para pensar a questão ecológica, mas um aporte que nos permite incluir a compreensão cosmológica do povo Juruna como constitutiva da concepção de justiça que pretendemos abraçar. Afinal, os modos de vida indígenas têm sido negligenciados por parte de um Estado que, sob a égide do neoliberalismo, acaba por forçar o deslocamento compulsório de seus territórios e ensejando uma perversa depopulação.
Nesse sentido, pensar a justiça socioambiental passa por considerar demandas até então negligenciadas pelo padrão colonial que instaurou um único modelo de sociedade. Sendo assim, ao final verificaremos em que medida a perspectiva dos funcionamentos nos auxilia na tentativa de redefinir o significado de justiça socioambiental, de modo que a mesma seja capaz de contemplar as demandas dos povos indígenas, em especial do povo juruna. Antes, no entanto, de apresentarmos as conexões entre um ensaio ou uma proposta de ética socioambiental que nos comprometa de forma alargada com outras possibilidades de relação e entendimento com a natureza, a partir da ideia de sistemas funcionais, é preciso reconhecer o espaço-tempo de onde eu falo. Primeiramente, falo do lugar de um professor de filosofia que atua no curso de licenciatura interdisciplinar da Educação do Campo, de um campus de interior do Rio de Janeiro, Santo Antônio de Pádua. Um curso de graduação que incorpora para si uma pedagogia diferenciada, onde o currículo possui 2 momentos, tempo universidade e tempo comunidade, considerando que a educação é não somente um território em disputa pedagógico-política, mas o território também é uma plataforma educativa. A essa pedagogia damos o nome de pedagogia da alternância. Pádua é uma cidade localizada no noroeste fluminense, a mais ou menos 5 horas de distância da cidade do Rio de Janeiro, região considerada a mais pobre do estado e com maior índice de violência contra a mulher. Em segundo lugar, falo do lugar da indignação, como local de escrita, como afirma Conceição Evaristo, e que aqui adapto ao contexto da indignação filosófica, indignação esta que, longe de ser apenas uma forma teórica de análise do mundo, opera de forma a revolucionar mundos possíveis, vivenciá-los e transbordá-los. Nesse sentido, acompanho Bell Hooks quando a pensadora afirma que há de se construir espaços de abrigo nas teorias para que outras narrativas tenham a chance de existir publicamente enquanto registro e memória. Trata-se, portanto, de pensar a teoria como lugar de fortalecimento ou fissura do epistemicídio. E é assim que entendo a perspectiva dos funcionamentos proposta por Maria Clara Dias frente a outras teorias ético-políticas provenientes do cânone eurocentrado e masculinista da filosofia. É importante ressaltar, entretanto, que se indignar com a versão Brasil 2019 nos exige mais do que um minuto de silêncio. Se indignar a partir do debate ecológico, por exemplo, é um exercício contínuo de tensão ético-política entre a utopia que motiva a ética aplicada e nossos compromissos empíricos que nos exigem adequações de nossas aspirações ao mundo concreto. Nesse processo, nos deparamos com a necessidade de uma recuperação de nossa própria história, marcada por processos intensos de violência ou, como penso ser mais apropriado, uma violência absoluta. Violência absoluta é o termo utilizado pelo pensador macaronense Achille Mbembe na obra Necropolítica para procurar entender como um exercício de poder soberano de controle da mortalidade pode definir a vida como a implantação e manifestação do poder. Só pode exercer esse tipo de violência quem detém o poder de controle necropolítico. Um tipo de regime específico que determina quando, como e quais vidas podem e devem morrer. Trata-se de um cenário onde os campos de morte, como Mbembe define os espaços de extermínio em massa, são em si mesmos a metáfora central para uma ideia de violência soberana, onde o poder absoluto do negativo torna-se realidade. Mbembe sugere que a violência absoluta é resultado de um esforço em se privilegiar a razão como elemento mais importante da modernidade. Tal esforço, segundo o pensador, não impediu e impede a reedição de atrocidades contra indivíduos desracionalizados. Mbembe afirma que, cito bem, com base em uma distinção entre razão e desrazão, que a crítica contemporânea foi capaz de articular uma certa ideia de política, comunidade, sujeito, ou mais fundamentalmente, do que abarca uma vida plena, de como alcançá-la e nesse processo torna-se agente plenamente moral. Fim de citação. Logo, destituir a razão de um sujeito ou desracionalizá-lo, como diz Mbembe, implicaria em uma forma de esvaziar um sujeito e disponibilizá-lo para uma dominação justificável. Nesse sentido, a razão estaria para o humano digno do reconhecimento moral e a desrazão para aquele que, rebaixado, aqui eu vou utilizar a expressão que o próprio Mbembe usa, embora depois a gente possa provocar tensões, rebaixado ao animal, torna-se indigno de mortalidade.
Para Bembe, em outras palavras, o ser humano verdadeiramente torna-se um sujeito, ou seja, separado do animal, aqui eu fazendo referência a ele, na luta e no trabalho pelos quais ele ou ela enfrenta a morte. É por meio desse confronto que a morte que ele ou ela é lançada no movimento incessante da história. Fim de citação. Portanto, racionalizar e desracionalizar tornou-se ao longo da história um dispositivo de criação de humanidades e desumanidades, que consolidou um projeto político bastante específico que, além de distribuir desigualmente os valores, os inerentes e os instrumentais, se apoiou em uma cosmovisão supostamente neutra, mas bastante específica da narrativa da história da humanidade. Ou seja, o projeto de neutralidade aliançado ao registro de uma identificação da racionalidade forjou a própria história daqueles que narram e daqueles que são narrados por ela. Uma separação entre sujeitos e objetos que criou e solidificou ao longo do tempo um padrão de vida, agora na sua versão capitalista, patriarcal, racista, neoliberal e globalizada, que estabelece os parâmetros bio- e necropolíticos. O filósofo indígena Ailton Krenak, na sua obra Ideias para Adiar o Fim do Mundo, também publicado nesse ano, 2019, sugere que pensemos esse padrão enquanto uma aposta ocidental, branca e europeia de compreensão de mundo que se estabeleceu a partir da violência soberana. Logo, longe de ser uma aposta neutra e universalizável, o mito da humanidade que carregamos para dar sentido às nossas próprias existências seria nada mais, nada menos que fruto da versão atualizada do viés colonial e sangrento que construiu e continua a construir a própria ideia de Brasil. Para o autor, podemos verificar sua tese no modo como os povos indígenas, destituídos de humanidade e civilidade, permanecem desracionalizados, frente aos interesses do mal necessário do desenvolvimento. Cabe destacar que, para Krenak, o artifício de identificar a separação feita entre indígenas e humanidade não sugere a reivindicação e incorporação dos mesmos ao modelo de entendimento de humanidade ocidental, sobre o qual o autor tece críticas severas. Trata-se, na verdade, de, primeiro, reconhecer que a ideia de humanidade produziu o esquecimento pelas bordas dos planetas, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia e na América Latina, são caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes, a sub-humanidade. E, segundo, identificar na própria criação da categoria de humanidade um artifício de justificação da violência absoluta que não se percebe ou não se quer perceber enquanto cosmovisão, mas como a única narrativa possível sobre o mundo. Ou seja, o dispositivo do excepcionalismo humano surge como uma forma não somente de antropocentrismo, mas como um emparelhamento colonial que autorizou simbólica e materialmente a violência absoluta contra povos e etnias esquecidos nas margens. Desracionalizados, instrumentalizados e objetificados, os sujeitos esquecidos nas margens passam a estar à disposição do poder bio- e necropolítico. Na atualidade, esse modelo se entrelaça ao projeto desenvolvimentista que faz prevalecer um tipo de cosmovisão que, além de desterritorializar as margens, produz novas táticas de aniquilamento étnico-cultural. Aqui me refiro em especial ao ecocídio como uma dissimulação desenvolvimentista que responde aos interesses de grandes corporações contra povos e etnias indígenas, configurando o racismo ambiental. Nesse sentido, ecocídio seria uma forma do uso da pauta ecológica como forma de produzir genocídio e o racismo ambiental, uma derivação do ecocídio que explicita as motivações desse genocídio a partir do aspecto étnico-territorial. Para melhor compreender essa dimensão, passemos a analisar a situação do povo Juruna, entendendo que o mesmo é a expressão de um ecocídio contra os povos indígenas, consolidando um tipo de racismo ambiental na sua versão neoliberal. E aí eu vou passar um vídeo curto, uma animação feita por um grupo do próprio povo Juruna, que deve de 3 minutos, mais ou menos. E aí eu volto para a gente finalizar. Por meio do chamado hidrograma de consenso que foi apresentado, a empresa controla o volume de água que passa pelas comportas da usina, descendo pela Volta Grande do Xingu. Os Juruna monitoram atentamente a região desde 2013, como a gente acabou de ver, né? O relatório do monitoramento publicado, no entanto, nos permite perceber que a avaliação sobre o impacto da usina hidrelétrica
foi apenas o eixo que articulou uma reflexão mais profunda sobre a magnitude das mudanças promovidas pelos empreendimentos do mal necessário do desenvolvimento e a distribuição real de seus prejuízos tanto para os jurunas como para os seus vizinhos, o povo arara, da TI Arara, de Volta Grande do Xingu e as centenas de ribeirinhos que vivem na região. Afinal, com o hidrograma de consenso, há também um esvaziamento territorial simbólico para o povo da região. Afinal, citando Arroio, a compreensão da especificidade desses vínculos entre território, terra, lugar e produção de conhecimento não é acolhida pelo padrão que trabalha a partir de uma noção de sujeito abstrato e deslocado, capaz de elaborar considerações a partir de lugar nenhum. Ao contrário, reivindica Giliar de Juruna, cacique da aldeia Mirate, e eu cito o próprio cacique. Nós somos daqui, estamos falando da Volta Grande do Xingu, nosso povo é da Volta Grande do Xingu, daqui surgimos e aqui estamos, aqui é nossa região, nosso povo e a Volta Grande do Xingu merecemos mais respeito. Fim de citação. Quando Giliar de Juruna afirma ter surgido e estar na Volta Grande do Xingu, ele se refere à narrativa mitológica de origem do povo Juruna que, segundo eles próprios, nasce junto com o rio Xingu. Dessa forma, o rio Xingu é o povo Juruna e o povo Juruna é o rio Xingu. Ou seja, a compreensão de quem são os Juruna passa necessariamente pelo reconhecimento territorial ao qual pertence. O desafio de se possuir uma identidade reconhecida por um poder, agora representado pela figura de um poder soberano, frente às demandas indígenas, sempre foi e continua sendo um grande desafio. Aqui cabe ressaltar as pluralidades dos povos indígenas, de seus mitos de origem, organização coletiva territorial. Por isso, nos basta observar que a ideia de eu proclamada pelas diversas filosofias ocidentais eurocentradas não pode ser simplesmente aplicada nesse caso, sob o risco de uma violência sobre a qual não sabemos computar os seus danos. De toda maneira, nos é suficiente destacar em que medida o mal necessário do desenvolvimento do Estado brasileiro é incapaz de reconhecer e florescer os funcionamentos básicos do povo Juruna. Em 1930, com a chegada dos não-indígenas à região de Altamira, os Juruna passaram por severos ataques visando ao deslocamento compulsório de seu território e ensejando uma perversa depopulação. Parte do povo Juruna permaneceu no lugar, outra subiu o rio em uma longa jornada até se estabelecer no que hoje se chama território indígena Xingu. Esse resgate histórico do deslocamento compulsório indígena foi registrado neste mesmo relatório independente, publicado esse ano, onde o povo Juruna afirma que o fio dessa luta envolve desde os massacres ocorridos em conflitos fundiários e pressões territoriais de fazendeiros até, mais recentemente, a batalha contra os graves efeitos da usina hidrelétrica Belo Monte. A propósito desse deslocamento compulsório, Giliar de Juruna afirma que, cito ele, os velhos daqui não sabiam onde era o lugar que estavam os parentes que saíram daqui. Todo mundo pensava que era muito longe. Daí alguns velhos foram lá, no TIX, que é o território indígena do Xingu, situado mais próximo às cabeceiras do rio, no estado do Mato Grosso, e viram que a cultura estava viva lá. Nós contamos para os parentes o que aconteceu com a gente. Contamos que a minha avó não podia falar na língua indígena e foi obrigada a falar só português. Nossa amizade com os parentes de lá cresceu muito. Tem família lá que é do ramo do Muratu. Sou considerado um irmão para essa família, meu nome lá é Tchanqui. Fim de citação. Percebe-se, portanto, os efeitos do deslocamento compulsório. Além do afastamento e pulverização da comunidade e o não reconhecimento da autoidentificação com o próprio território, há o aniquilamento da língua para alguns e a desestruturação da cultura para todos. Esses componentes forçam o povo Juruna a desconfiar daquele que é parte de sua própria compreensão enquanto povo, o rio. Como relata Edilson Juruna, eu tenho medo dessa água do rio, medo dela estar contaminada, eu nem sei se estão fazendo as análises da água. Isso é o impacto que teve, muito mesmo, e ainda hoje tem demais. Essa barragem de Belo Monte foi briga por riba de briga. Hoje em dia, a luta ainda é grande demais. Fim de citação. O rio Xingu, que dentro da mitologia Juruna é parte constitutiva da própria compreensão de quem são os Jurunas, se torna estranho. As consequências desse estranhamento são inúmeras. Dona Jandira Juruna conta que a soberania alimentar do povo Juruna corre risco e o rio se torna
ele próprio uma ameaça. Cito a dona Jandira. O rio agora é uma ameaça. Por causa dessa situação de vazão e da maré. Imagine se as crianças estiverem nadando quando liberarem a água. Não gosto nem de pensar nisso. Por isso que agora nós não deixamos mais os meninos irem banhar no rio. Muito triste essa situação, porque minhas crianças todas se criaram nadando no Xingu. Agora temos que afastar as crianças da água para a segurança delas. Fim de citação. Bel Juruna complementa. Nunca pensei que estaria viva para ver esse rio se tornar uma ameaça na vida de uma criança. Fim de citação. O relatório também afirma que outro elemento de impacto na vida dos Jurunas foi a necessidade de criação de uma agenda de eventos, reuniões e documentos para se monitorar o rio Xingu. Um cálculo de tempo se impõe ao povo que, diante da ameaça ecocida, se percebe obrigado a alterar seu modus vivendi para enfrentar a usina hidrelétrica e as guerras latifundiárias. Outros aspectos dizem respeito ao conhecimento ancestral da navegabilidade, que diante da alteração do fluxo e volume de água não se aplicam mais. A perda torna-se pouco a pouco incalculável e a aniquilação cultural um fato. Diante desse cenário, o que pode nos ajudar a perspectiva dos funcionamentos? Ou melhor, que rupturas ético-políticas nos oferece a perspectiva dos funcionamentos? Se estivermos corretos em afirmar, ao lado de Bembe e Krenak, que está na base dessa imposição de valores ocidentais, europeus e racistas, uma concepção de racionalidade/humanidade, penso que o questionamento feito por Maria Clara Dias nos oferece pistas e, por assim dizer, estabelece um ensaio para que possamos abrigar cosmovisões outras. Abrigar não no sentido de um lar que pode receber um estrangeiro em um lugar que não é seu, e que, portanto, o submete em certa medida a um outro território teórico conceitual, mas um abrigo como forma de expansão ética do que a própria autora chama de exercício da capacidade imaginativa. Capacidade esta responsável por nos conectarmos com outros mundos possíveis. Afinal, tendo rejeitado a alternativa de um eu abstrato, Maria Clara Dias indica a necessidade de adoção de uma, cito a própria autora, investigação empírica acerca das diversas formas de vida existentes que, de forma mais ou menos explícita, foram progressivamente incorporadas ao nosso universo moral. Fim de citação. Ao questionar a noção do eu caricato e a visão antropocêntrica dela decorrente, Dias questiona o pensamento arraigado que nos impede de ver os indivíduos esquecidos à margem e até mesmo a natureza como partes constitutivas de quem somos e de como realizamos uma boa vida. A consequência imediata da adoção dessa alternativa, de acordo com a filósofa, é o direcionamento do foco de nossa concepção moral de justiça para as demandas de cada sistema funcional, isso é, seus funcionamentos básicos. Além disso, o eu é reinserido no universo que o forjou, o próprio mundo. Em nome do que a humanidade fará um acordo para mudanças concretas no mundo em seus modelos de educação e políticas públicas. Urge que tenhamos uma resposta que substitua nossos ranços antropocêntricos insustentáveis, excludentes e egocêntricos por um ponto de vista moral mais inclusivo. Esse compromisso a PDF nos permite realizar. Façamos então, cada um de nós, inapelavelmente, a nossa parte em prol de um mundo melhor, erguido por uma perspectiva vinculante, capaz de nos perceber como parte de um todo, onde esse todo também somos nós. A PDF é um novo tempo. Muito obrigado.